Avenida Chama Celestial. Capítulo 3. Era anterior, nova era. No ano 2235 da era anterior, o primeiro grupo de humanos migrou para o sistema solar da estrela Chama Celestial. A partir desse dia, a humanidade entrou na era da migração estelar. Este foi o começo de uma nova era, e por isso foi referida como a Nova Era. Em apenas 100 curtos anos, a humanidade, incluindo a estrela Chama Celestial e a estrela mãe da humanidade, administravam um território de 23 sistemas estelares. Avenida Chama Celestial. A antiga vinícola gótica. O velho havia saído com a cabeça baixa. As expressões nos rostos do homem de meia-idade e do jovem tornaram-se ainda mais nervosas. Lange voltou seu olhar para o homem de meia-idade. Na era anterior, o vinho tinto da França era dividido principalmente em quais duas regiões de produção? O homem de meia-idade respondeu: Bordeaux e Borgonha, com Bordeaux sendo dividido em as margens direita e esquerda. Lange disse: os 8 grandes châteaux de Bordeaux se referiam a quais 8? O homem de meia-idade respondeu: eles se referem aos 5 grandes châteaux de primeira classe de 1855 na era anterior, localizados na margem esquerda do Médoc, e as 3 principais vinícolas da margem direita do Médoc. Os 5 da margem esquerda são Château Latour, Château Lafite, Château Margaux, Château Aubryon e Château Mouton. Os 3 da margem direita são Château Ozone, Château Cheval Blanc e Château Petrus. Lange disse: excelente. Há pouco, discutimos que geralmente cerca de 2 horas seriam necessárias para decantar o vinho do Château Lafite da margem esquerda. Nesse caso, geralmente, quanto tempo o vinho tinto de primeira linha da Borgonha precisaria ser decantado? Por exemplo, o vinho Latache, produzido no Domaine de la Romanée-Conti. Isso. O homem de meia-idade hesitou, então disse de forma tentadora: a decantação depende do estado do vento, bem como das condições de armazenamento, então é difícil dizer. Lange riu. Você deve se achar muito esperto. O coração do homem de meia-idade apertou. Você pode sair agora. Lange disse. O homem de meia-idade levantou-se com um sorriso amargo, então disse: qual foi meu erro? Lange disse: o vinho da Borgonha e o vinho de Bordeaux são completamente diferentes. Ele precisa de apenas um pouco de decantação, geralmente não mais do que meia hora. Além disso, o melhor vinho da Borgonha realmente não precisa de decantação. O ponto de bebê-lo é apreciar o sabor que ele tem quando encontra o ar e começa a se transformar constantemente. Você pode ter bebido o vinho da Borgonha antes, mas definitivamente não bebeu muito. O homem de meia-idade acenou seriamente. Obrigado pela lição. Ele acenou para Lange e os outros 3. Depois saiu. O jovem que estava sentado ao lado do homem de meia-idade levantou-se também, com um sorriso amargo no rosto. Acho que é melhor eu sair também. Voltarei depois de encontrar uma maneira de beber um pouco mais de vinho. O mestre do vinho olhou para Lange. Cada vez que você administra a entrevista, consegue resolver a situação no menor tempo possível, embora você seja bastante duro com eles. Lange sorriu. Mas vai direto ao ponto, certo? Você não quer ser muito severo, porque esse é o seu estilo. Eu sou o mestre das joias, não o mestre do vinho. O que significa que sou apenas um alcoólatra que quer beber um bom vinho o mais rápido possível. Hoje, o que você planeja nos oferecer para beber? O mestre do vinho disse: vá à adega espacial e escolha uma garrafa casualmente. Limitado a uma garrafa, no entanto. Se pegar mais de uma, por favor, pague por ela. Enquanto dizia essas palavras, ele colocou um pedaço de metal prateado na mesa à sua frente. Certo. Lange imediatamente levantou-se e, ao passar pelo mestre do vinho, pegou aquele pedaço de metal prateado e caminhou para o fundo. Após passar pelo corredor de 30 metros de altura, ele desceu um lance de escadas, circulando mais 30 metros até chegar diante de uma grande e antiga porta marrom despojada. Antes de entrar, Lange abriu a palma da mão. O pedaço de metal em sua mão pareceu perceber algo e voou para o ar, pressionando-se agilmente contra a porta. A porta ondulou como se fosse feita de água. Não emitiu nenhuma luz, em vez disso desapareceu bizarramente no nada, como se tivesse evaporado. Lange sorriu levemente, então entrou lentamente. Quando ele ficou parado, sem se mover, tudo ao seu redor parecia se contorcer e distorcer suavemente. Depois de caminhar em linha reta por cerca de meio minuto, a sensação de distorção finalmente desapareceu, e tudo voltou ao normal. Esta era uma adega subterrânea extremamente grande.
As prateleiras de vinho eram feitas da melhor qualidade de carvalho branco francês da era anterior e estavam dispostas de forma ordenada, estendendo-se tão longe na distância que não se podia ver o fim. Perto dali, inúmeros enormes barris de carvalho estavam empilhados, ocupando toda uma seção da parede. Embora não fosse sua primeira vez ali, Langeais ainda não pôde deixar de suspirar em admiração. Ele realmente não tinha ideia de como o mestre do vinho havia conseguido tantos vinhos finos da era anterior e trazido-os para a cidade chama celestial. E então, o mestre do vinho usou técnicas incríveis de manipulação do espaço-tempo para armazená-los aqui. Só as prateleiras de carvalho branco valiam mais de $10.000 da nova era cada. O salário normal de uma família que vive na estrela chama celestial geralmente só alcançava $1.000 da nova era por mês. Neste lugar, tanto o espaço quanto o tempo estavam congelados. Se Langeais não tivesse aquele pedaço de metal flutuando acima de sua cabeça, que constantemente lançava um brilho suave ao seu redor, ele teria sido congelado junto com este lugar também. Somente ao congelar tanto o tempo quanto o espaço, era possível manter esses vinhos finos da era anterior em perfeitas condições. Langeais caminhou lentamente para dentro. Enquanto caminhava, ele olhava para as fileiras de garrafas de vinho antigas e seus rótulos. Cada garrafa aqui é de primeira classe. Verdadeiramente, uma garrafa bebida é uma garrafa a menos para sempre. Enquanto inspecionava as garrafas, ele suspirava em admiração. De repente, ele pareceu perceber algo. Parando, ele levantou a cabeça para olhar à sua frente. Havia uma pequena lâmpada ali, emitindo um brilho amarelo tênue. Para uma pessoa comum, não era nada mais do que uma lâmpada. Mas Langeais foi capaz de notar algo minúsculo e sutil em relação àquela lâmpada. Era apenas uma lâmpada, mas o halo de luz que ela emitia parecia um pouco grande demais. Uma camada tênue de luz azul suave começou a brilhar ao redor do corpo de Langeais, e ele começou a levitar do chão. Quando seu corpo entrou em contato com aquele halo amarelo de luz, o espaço subitamente começou a se distorcer novamente. Vupt! Ele chegou a uma sala diferente. Comparada à sala externa, esta sala era um pouco menor, com cerca de 500 metros quadrados de tamanho. A disposição era idêntica à da sala externa. As paredes estavam forradas com fileiras de prateleiras de vinho independentes, cheias de garrafas de vinho tinto. Quando Langeais viu isso, seus olhos subitamente ficaram azuis. Um azul preenchido com luz elétrica. Que sujeito impressionante! Este é o tesouro do mestre do vinho. Que pena que eu só posso levar uma garrafa. Ele, normalmente sempre tão calmo e gracioso, não pôde deixar de acelerar seus passos enquanto se dirigia para uma prateleira de vinho. Ele levantou uma garrafa de vinho tinto e olhou para aquele rótulo branco puro. Seus olhos estavam cheios de paixão e adoração, como se ele estivesse olhando para uma beleza absoluta que havia tocado seu coração. Virando-se, ele caminhou em direção ao halo amarelo de luz. Mas depois de apenas um passo, ele parou. Um sorriso ligeiramente malicioso apareceu no canto de seus lábios. Por causa desta, o mestre do vinho pode realmente ser tão mesquinho a ponto de voltar atrás na sua palavra. Não posso dar a ele essa oportunidade. Com um movimento da mão, de algum lugar desconhecido, ele retirou um saca-rolhas especialmente projetado para remover rolhas de vinho tinto. Fim do capítulo 3.